Bom dia, meus amores. A tia abriu a aula com a mensagem para vocês, não foi? Cobrando de vocês que vocês atualizem seus livros, façam suas atividades, colocando em dia, porque quando a gente retornar às aulas, a tia vai olhar cada um desses livros e eu espero que esteja todo mundo atualizado, com seus livros atualizados. As atividades que a tia passa, depois da videoaula, a tia sempre passa as páginas e vocês atualizam os livros. E hoje nós vamos começar assunto novo, que é falando sobre o Brasil, indicadores sociais. Nós vamos falar sobre a taxa de fecundidade, a taxa de natalidade, de mortalidade. Vamos falar a entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, tudo isso nós vamos falar na aula de hoje. Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula, que eu havia falado para vocês, que hoje nós vamos falar sobre o Brasil, indicadores sociais. Vamos também falar do aumento da expectativa de vida e o número de idosos no Brasil, sobre a educação, a distribuição da população e o acesso à água ou esgoto, que é o saneamento básico. Hoje nós vamos falar sobre esses temas. Primeiramente, pessoal, nós vamos falar sobre o crescimento populacional em queda, justamente sobre as mulheres passarem a ter menos filhos. A população brasileira aumentou quase 20 vezes desde o primeiro recenseamento realizado no país em 1872, que foi o primeiro recenseamento feito no Brasil, mas desde a década de 1960 ocorre uma redução no ritmo de crescimento. A taxa de natalidade baixou de 1,64% em 2000 para 1,17% em 2010. Então, pessoal, você observa nesse decorrer a queda dessa redução dessa taxa de natalidade até 2010, que foi a redução de 1,17%. Agora, em 2020, vai haver o censo. Aí nós vamos ver qual foi o percentual que caiu nesse período de 2010 a 2020. Porque essa taxa de natalidade no Brasil está caindo desde a década de 1960. Até 1960, nós vimos que a quantidade de filhos era maior por família. E hoje, nós vimos que a redução foi grande, a taxa de natalidade. Diversos fatores influenciaram nessa redução da taxa de natalidade. Vou citar alguns deles: a popularização de métodos anticonceptivos, a entrada da mulher no mercado de trabalho, o planejamento familiar. O casal passa a escolher a quantidade de filhos que querem ter. Antes, nós vimos que não era assim, não havia anticoncepcional, as mulheres tinham a quantidade de filhos até 45, 46 anos, a mulher tinha filho, por isso que há essa quantidade de filhos nessa década de 1960, que a quantidade é de 10 a 12 filhos, então houve essa redução de filhos por casal. O resultado foi a diminuição na taxa de fecundidade, que indica o número de médio de filhos por mulher, considerando a mulher entre 15 a 49 anos. Nesse período, a mulher de 15 a 49 anos, houve uma grande redução de filhos entre as mulheres, na sua idade fértil. Você observa aí, ó, éramos 6, éramos 3 e hoje seremos, em 2020, será 1 filho. Então, você observa que aí a redução foi grande. A redução foi grande nessa taxa de fecundidade. Nós vimos a pirâmide etária do Brasil em 2010, que você observa que 49% dos homens, comparando com 51% das mulheres. A longevidade da mulher é maior do que a do homem. Aí, pessoal, nós nos pergunta, e o que são indicadores sociais? Indicadores sociais são características sobre aspecto de vida de uma nação, que permite analisarmos a nível de desenvolvimento de determinada área, utilizando para fins de pesquisa, visando a formação, monitoramento e avaliação de programas e políticas públicas. Políticas públicas, pessoal, é muito empregada aí em Bolsa Família, que o governo utiliza, em relação à educação, indicadores sociais, em relação à educação. Nós vimos que o percentual de analfabetismo no Nordeste é maior do que nas outras regiões.
E tudo isso é analisado os indicadores sociais. Menor índice de analfabetismo você encontra na região sul, só apenas 5,5% na região sul, sendo que a região nordeste apresenta a maior quantidade de analfabetismo, 18,7%. Acompanhando aí pela região norte, pela região centro-oeste, sudeste, tem menos analfabeto, é a região sul. Na educação, pessoal, de 25 anos de idade, com ensino superior completo. Então, o índice dessa população de 25 anos, ela é maior em pessoas brancas e mulheres. Então, você pode observar aí que as mulheres são mais dedicadas a terminar seus estudos do que os homens. Em segundo lugar, vem os pardos, sendo que a mulher também fica em primeiro lugar, que mais se dedica aos estudos, a terminar o ensino superior, é as mulheres. Juntamente, pessoal, vem a frequência escolar. As mulheres, ainda o índice das mulheres é maior do que o índice do homem. A frequência escolar, você pode observar que é maior entre as mulheres do que entre os homens, 73,5% das mulheres, enquanto que os homens só apresentam 63,2% de frequência escolar. Então, se você for observar, as mulheres são mais dedicadas aos estudos. A educação envolve um nível de escolaridade e analfabetismo da sociedade. O índice de escolaridade apresenta o percentual da população de idade escolar que efetivamente frequenta a escola. Então, a educação, a análise da educação, ela analisa tudo isso aí, ó. O índice de frequência na escola, o analfabetismo, os indicadores sociais servem para analisar todos esses índices que eu falei para vocês. Educação, a renda distribuída no país, tudo isso, esses indicadores sociais servem para ser analisados. Se você for observar o Brasil com os Estados Unidos, taxa de alfabetização dos Estados Unidos é 99%. A taxa masculina e feminina, eles são empatados. Quanto os meninos, quanto as meninas, frequentam aulas por igual. Já em relação ao nosso Brasil, né, você observa que a taxa de frequência escolar é mais alta entre as mulheres do que dos homens. Os indicadores sociais também estudam o déficit habitacional, as condições habitacionais de um país, como acesso à infraestrutura, os serviços básicos, água potável, coleta de esgoto. Tudo isso a gente vê nos indicadores habitacionais. Loteamento irregulares, áreas de risco, tudo isso é tratado pelo governo como políticas públicas. Observe aí esse índice aí do IDH no Brasil. Em 2018, nós ocupávamos uma posição de 79%. Em 2010, a nossa posição era 73%. Observe, pessoal, que houve uma pequena elevação aí na nossa posição. Pessoal, se você for observar a distribuição da riqueza no nosso país, os brancos ainda prevalecem com a maior riqueza entre eles. Como eu havia falado para vocês, na última aula nós ia fazer uma correção, então vou fazer a correção da atividade que eu passei na última aula, na página 38. Na letra B da página 38, da quarta questão, você vai marcar todas essas alternativas. Na quinta questão, você vai marcar a letra D, diversidade cultural. Na sexta questão, você vai marcar a letra E. Essa foi a atividade que eu passei na última aula, sobre a população brasileira. Espero que vocês tenham respondido toda a atividade. Então, até a próxima aula, vocês vão ficar com a atividade da página 49 e 50. 51 e 52, que vocês vão responder em casa. Até a próxima.